as gestantes também, a Lua tem uma grande influência sobre elas. E essa influência que tem sobre elas, muitas vezes pode levar a partos prematuros, principalmente se essa gestante tiver contaminações eletromagnéticas abdominais. Então, provavelmente, as irradiações lunar vai atingir o genésico e essa criança pode nascer antes da hora. Eu acredito que a justiça divina pode substituir esse satélite por uma condição melhor, né? Mas tudo para Deus é feito de uma maneira correta e bem planejada. Maria Alice, a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Como a Boa noite. influência, como a influência fluídica de correntes eletromagnéticas negativas geradas por pensamentos desarmônicos pode levar ao adoecimento espiritual e físico, e de que forma o Evangelho e a reforma íntima funcionam como recursos de reequilíbrio energético? O reequilíbrio energético, Alice, começa quando o ser humano conhece a si mesmo. Cada um tem o seu limite, né? Ninguém pode invadir o espaço emocional de ninguém. E quando a gente faz isso, é uma falta de caridade muito grande. Então, se todo mundo aprendesse a viver bem um com o outro, não haveria mais doenças emocionais na Terra. Porque os grandes problemas partem das discussões. E é claro que os hemisférios direitos e esquerdo, cerebrais, dentro de uma discussão, eles são alterados. E essas alterações, a gente sabe que vai provocar também alteração de comportamento emocional grave em algumas pessoas, até partindo da agressividade, né? Ou então ao surto psicótico. Então, se o homem não consegue dominar suas emoções, ele vai ter que se evangelizar muito para se tornar um espírito melhor, porque na realidade o processo reencarnatório ele veio para tornar o homem melhor e não para tornar o homem pior, né? Obrigada, doutora. Maria Amélia, o áudio está fechado. Ah, obrigada. Grazi, a sua pergunta, por favor. Maria Amélia, você lê ela, por gentileza, porque eu não anotei ela, que eu pensei que tinha feito na aula passada. O eletromagnetismo negativo no autismo afeta hemisférios direito e esquerdo. Isso ocorre da mesma maneira em todos os casos de autismo, seja kármico ou por contaminação? Olha, a questão do autismo kármico, eu sei que é irreversível, porque os danos provavelmente estão nas funções neurológicas trazidas de vidas passadas. Mas aquelas alterações que eu considero superficiais e não profundas, elas têm cura, entendeu? A cura é estabilizar o hemisfério, liberar o plexo laríngeo, e essas crianças vão viver uma vida normal, né? Então, os tratamentos nessa área nos hospitais avançou muito, mas as crianças que têm o autismo kármico respondem muito bem à própria medicação. As outras que é por contaminações, as medicações já não faz bem, né? E alguns pais às vezes me perguntam aqui, doutora, a senhora acha que isso é kármico? Então, a gente vai ver o exame agora de irradiação de hemisfério. Só que no kármico não tem. E na contaminação eletromagnética tem. Então, quer dizer que estabilizando ali, aquela criança volta à normalidade. Mas isso leva tempo, né? E os pais têm que ter paciência. Obrigada, doutora. Luiz Bernardo, é a sua vez. Eu tenho três perguntas, Mariana. Eu faço as três? Não, a sua pergunta da semana passada. Você não me mandou outras perguntas, não.
Sim. Aí Eu deixa tenho as outras para no final, tá? que são da aula passada também, essas perguntas. Pois é, só tenho. Aliás, são três, sim, Luiz, são três Hum, sua. Pode fazer duas. tá certo. Doutora, repassar os ensinamentos de Jesus através da evangelização nas famílias pode ajudar na melhora do ambiente nos lares? Como despertar o interesse pelo Evangelho de Jesus nas famílias? Olha, o papel do centro espírita, do hospital espiritual, na base da evangelização, não é só evangelizar as crianças, é os pais também. Então, geralmente, os hospitais fazem reuniões com os pais, viu? E essas reuniões, a gente vai ver a evolução da criança, vai ser passada por ele, né? E a gente vai também cobrar um exemplo desse cara. Então, as evangelizações, graças a Deus, elas seguem um rumo muito bom, porque não é só trabalhado a mãe, não é só trabalhado o filho, né? É trabalhado também o pai e a mãe. E eles também estão nesse conjunto de evangelização, e a gente percebe que o número de crianças desistentes nos hospitais em evangelização não existe. A gente começa ali com 30 e vai o ano todo com 30 crianças, né? Mas aí existe também outras coisas que a gente faz, né? No Dia das Crianças, a gente monta um parque ali para eles brincarem de graça, algodão doce, cachorro quente, também para os pais. Então, isso mexe muito com a parte da participação de pais e filhos dentro da evangelização dos hospitais. Entendi, doutora, muito obrigado. É, doutora, se uma professora que tem estado vibratório positivo recebe emanação dos alunos, ela pode se proteger de alguma maneira ou continua da mesma forma, estando exposta a risco de adoecimento? Olha, a gente está ali numa sala que todo mundo está vibrando contra a educadora, né? Ela sofre as consequências se ela não tiver com eletrodo no timo, né? O eletrodo do timo, ele vai distribuir as irradiações. Então, eu trato de professoras, eu sei que não é fácil a situação delas. É vibração no dia da prova e as vibrações é negativa, né? É vibração no dia do resultado da prova. Eu não sei como essas mulheres aguentam, não. A maioria estão no remédio psicotrópico de tanta perturbação provocada por esses alunos. Então, é claro que essas vibrações atingem sim elas, viu? Muito obrigada, doutora, esclareceu Pode bastante. fazer a sua terceira, Luiz. Tá bom. Doutora, uma irradiação de eletromagnetismo em um ambiente na área neurológica de uma criança pode afetar o seu desenvolvimento? Desenvolvimento físico e desenvolvimento emocional. Sintoma de agressividade, viu? Eu já peguei muito em criança. Criança que dava chute para lá, chute para cá, e a gente sabia que ali existia também entidades atuando no hemisfério direito e esquerdo. Então a gente tem a maior paciência, ninguém está preocupado porque levou um chute nas pernas e vai ficar com raiva disso, não. O que é mais importante é a gente acolher a mãe, mostrar à mãe que a gente quer ver a melhora do filho dela. E muitas mães assim, desculpe, doutora, que não, ele é uma criança que ele precisa de atenção. Aqui ninguém está preocupado se levou um chute de uma criança ou uma mordida, não. Nós estamos preocupados com a recuperação dessa criança, certo? Então, através da paciência, da conversa, a gente vai tirando aquela criança daquele transtorno e ela vai voltando à normalidade. Entendi. Obrigado. A próxima pergunta, doutora Cristina, é da Rosângela, mas ela tinha uma consulta agora nesse horário, aí eu vou fazer a pergunta dela. O doutor Ricardo respondeu uma pergunta sobre os sentimentos vagos e a possibilidade de ser influência do magnetismo inferior no planeta. Ele respondeu que é o fato das pessoas pensarem mais em si do que no coletivo.
Esse egoísmo no planeta é da condição evolutiva da humanidade, somada ao eletromagnetismo negativo, que piora essa condição? Olha, a gente está vivendo agora a fase da primeira etapa de mundo de semi-regeneração, que é os ataques de vírus e bactérias e fungos, né? Então, acreditamos que milhões de pessoas já estão partindo com doenças virais. E isso está associado ao quê, né? Principalmente a chuva negra que cai no planeta, as bactérias ganham potencialidade e o corpo humano perde a imunidade. Essa perda imunológica a gente está vendo que está levando também muitas crianças e adolescentes. Então, a gente está agora, pessoal, no olho do furacão. E se você não tiver condições emocionais de reagir positivo, você vai entrar na lista. Mas não é a justiça divina que vai colocar você na lista. O que a gente chama de seleção natural do fluido cósmico universal. Então, aqueles que estiverem numa faixa vibratória positiva, a imunidade aumenta. Aqueles que caírem numa negativa, baixa imunidade, serão arrastados, independente da idade, viu? Serão arrastados. Então, uma criança que convive com os pais, que fuma e que bebe, a chance dessa criança morrer de vírus e bactéria é de 100%. Então, eles vão ter que tomar consciência disso. E a gente percebe que o número de desencarne de criança no planeta aumentou. Nos últimos anos, aumentaram muito, significando que nesse primeiro ciclo, até 2050, a gente pode pegar epidemias gravíssimas, viu, no planeta. Maria das Graças, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, Maria das Graças. Sim, a primeira pergunta doutora Cristina, segundo as... peraí, eu sei que eu fiz. Está aberto é a data, peraí, só um pouquinho. Ambiente... É isso aqui mesmo. Segundo suas pesquisas, as correntes elétricas negativas contaminam todo o organismo humano e desestrutura todas as funções perispirituais. Minhas dúvidas: elas podem destruir todas as camadas do perispírito ou tem um limite? Não seria destruir as camadas perispirituais, né? Seria Ah, invadi-las. É diferente, né? E essa certo, penetrabilidade energética, né, fluídica, ela vai atingir os órgãos. Atingindo os órgãos, tu vai desenvolver hepatite, nódulo no fígado, entendeu? Às vezes vão sim, fazer transplante, mas isso não resolve, porque quando há uma perfuração perispiritual, aquele órgão ali não se recupera mais, não. Por mais que se faça transplante, não vai adiantar. Vai haver a rejeição. Então, o que é que agora a humanidade precisa ter, né? Equilíbrio energético. O que está faltando é isso. Se esse equilíbrio energético não existe, a gente sabe que as consequências estão sendo gravíssimas. Então, quando sim, eu falo de equilíbrio energético, eu falo também da seleção natural, né? O que está hum, acontecendo é que está morrendo muita gente ruim e muita gente boa está ficando isenta disso. Está entendendo? Quando você vai olhar o grau sim, de estar partindo, a gente sabe que não são espíritos bons, são espíritos que certo, estão sem maldade e agora vão ter que sair. Então, quando a gente observa guerras levando, né, verdadeiras pessoas que não têm sentimento no coração, significa que ali você vê que um está destruindo o outro. certo, Mas o que é que acontece? Os homens de bem herdarão a terra, né? Isso foi sim, promessa de Jesus. foi. É isso mesmo. Entendi, doutor. A segunda pergunta: a ação fluídica eletromagnética
ela provoca quadros de hipnotismo sobre o sistema nervoso central, o que pode ser decorrente de irradiações planetárias ou lunares. Então, poderemos entender que a Lua influencia no crescimento do cabelo, na previsão de um parto, na colheita das frutas, por exemplo? Olha, veja só, existe um lado bom e um lado ruim, né? Então, o Sim. lado bom, observa aí, seria justamente a influência da Lua sobre a colheita, né? Uhum. Correto. Mas os antigos, na verdade, né? Eles diziam com relação aos gatos e à Lua que a Lua influenciava sobre eles, né? E a Sim, pupila da noite lunar se delatava. Eles tinham toda razão, porque como o gato ele é uma peneira energética, ele absorve o eletromagnetismo lunar, mas ele se sim. torna altamente estressado na época de noite lunar, né? Então, Sim, eles devem fazer isso pelo seguinte, porque esses gatos em noite de lua, eles não ficavam dentro de casa, nem embora, sei, entendeu? Ali era entendi. irradiação nada. Então, ele queria uma liberdade para pegar uma radiação distribuídas. Então, os antigos, eles eram muitos assim, cautelosos nas suas observações, e Uhum, hoje, através de tudo, a gente sabe que eles tinham razão com relação a isso. Pronto, quando você parte para a pesca, né? Tem sei. determinados que são atraídos por determinadas fases da Lua, e outros não. Tá vendo Hum, a influência dela certo, sobre os... Então, entendi. significa que há peixes que, quando a Lua está cheia, se somem, não aparece. Já outros, eles ali nos oceanos estão em verdadeiros cardumes, né? Então, se você Hum. for falar isso com um pescador, ele entende mais do que eu não sei pescar, viu? Entendi. É interessante porque os antigos falavam, né? Minha sogra, por exemplo, era benzedeira também. Aí quando ia dar a luz, falava assim, você vai dar a luz em tal lua, assim, assim. Aí eu marcava para ver essa influência. Por isso que eu perguntei para a senhora se influencia no nascimento da criança. Porque eu marcava certinho, olhava, dava certo. É isso que eu tinha Influencia, perguntado. Ah, vai por o genésico vai pulsionar o útero que vai acontecer a dilatação. ah, sim, sim, ficou claro, entendi. Foi bom essa explicação. Obrigada. Igor, nós temos quatro perguntas da Beatriz. Você faça as perguntas, por favor? Ixi, eu não tô com as perguntas dela aqui, não. Não tá comigo, não. Então, eu vou fazer. Doutora, a senhora pode falar como ocorre essa atuação fluídica eletromagnética provocando quadros de hipnotismo constante no sistema nervoso central? Seria a atuação de uma entidade em radiações planetárias e lunares adoecendo? Olha, as hipnose, elas esperam a noite de lua cheia para ganhar potencialidade eletromagnética negativa. É por isso que os quadros de esquizofrenia em noite lunar pioram, quebra o efeito da medicação, o paciente fica agitado, ele fica violento. Os processos obsessivos em noite lunar, eles são mais complicados, e mais delicados, tá entendendo? Então, aquela entidade, ela tem uma atuação muito direta no sistema nervoso da sua vida. Então, são vários fatores negativos aí que favorecem esses espíritos. Certo. A segunda pergunta dela. Entender que o eletromagnetismo negativo produzido em uma vida inteira destrói o sistema neurológico do ser humano. O mundo espiritual tem previsão de quando a ciência material vai detectar a existência desse fluido nervoso que o ser humano produz? Eu acho que a partir de 2050, a gente vai ver uma medicina mais energética do que uma medicina através de diagnóstico e comprimidos, né?
E a medicina do futuro, ela é a medicina fluídica. Sendo a medicina fluídica do futuro, o que a gente vai encontrar aí são aparelhos que vão detectar a doença, vão detectar a qualidade do fluido e ali vai acontecer a cura, né? Então, mas esse avanço agora está muito difícil de acontecer, porque a ciência tecnológica visa mais a parte robótica e não a parte energética, né? E depois que usar a parte robótica, vai ver que pouca coisa ali resolve. Mas quando partir para a ciência do futuro, que são os fluidos, eles vão ver muito mais resultado nos corpos humanos. A terceira pergunta. Na aula Magnetismo Superior, a senhora falou da psicografia do mensageiro de Maria. A senhora falou do Apocalipse, da parte da proteção coletiva. Podemos comparar a cristofobia, o ativismo, a drogadição, somados à promiscuidade e todas as consequências ao que é falado de Sodoma e, e Gomorra e seus fins trágicos? Allan Kardec disse uma coisa bem profética, ele disse assim, né? O mal chegará na sua exaustão, tu imagina. E hoje a gente está vendo tudo isso, né? As pessoas antes tinham vergonha de se declarar que eram más. Mas não. Elas se declaram, diz que não presta mesmo, diz que pratica o mal, porque elas se acham de um poder extraordinário e acham que a sua existência não vai ser interrompida. Olha, eu vou dizer a vocês, muitas existências estão sendo interrompidas, não é só uma. São milhões no mundo de existências sendo interrompidas, porque a justiça divina está vendo que esses espíritos não vai dar futuro nenhum à Terra. Quando você provoca uma cristofobia, né? E você se arrepende do que fez, tudo bem, a justiça divina vai fazer o somatório e lhe dar uma oportunidade. Mas quando você insiste em perseguir o Cristo na época de hoje, não há necessidade disso. Então, a resposta da justiça divina é tirar aquele espírito do planeta, porque ele não vai entrar em outra geração. Se ele entrar em outra geração, ele destrói também. Então, a única geração foi a dele, ele vai ter que voltar para cá. Certo. A última pergunta dela. Entender que o eletromagnetismo negativo produzido em uma vida inteira, destrói o sistema neurológico do ser humano, é necessário. O mundo espiritual tem previsão de quando a ciência material vai detectar essa existência desse fluido nervoso que o ser humano produz e assim dar um novo rumo na ciência para tratar corretamente as consequências? Olha, o que eu estou fazendo aqui é praticando já a medicina do futuro, né? Porque os diagnósticos aqui é em cima de radiações. Em radiações planetárias, em radiações inflamatórias, em radiações cancerígenas, entendeu? Então, isso tudo a gente chama da medicina do futuro. Então, hoje, a gente já sabe a qualidade de radiação e já sabe a qualidade da doença. Então, às vezes, tem muitas mulheres que a gente vai fazer um exame aqui e ela tem uma inflamação mamária, ela não tem um câncer, né? Mas algumas a gente sabe que tem um câncer, mas a gente não vai falar. A gente vai esperar o exame chegar para ela mesma, com seu oncologista, ler o exame lá, né? Mas a gente não pode revelar isso, porque a gente não sabe qual será a reação dessa mulher. Então, essa medicina do futuro, ela já existe nos hospitais, pessoal. Então, às vezes, a gente olha algumas pessoas que têm dores estomacais, e essas dores eu já vou diagnosticando como H. pylori. Veja só. Então, eu conheço pela irradiação. Então, aqui eu tenho H. pylori, porque a irradiação é acima do normal, e aí tu vai ter que procurar agora um gástrico para ver isso, trazer o resultado da endoscopia
para a gente tirar a nossa dúvida. E quando chega a endoscopia, aquela pessoa realmente está com H. pylori. É a medicina do futuro. Agora é a sua vez, Adelaide. Adelaide não, Anália, desculpa. Adelaide não se encontra. A minha pergunta é a seguinte: no estudo do livro dos médiuns, no domingo, mas foi no domingo retrasado, em resposta a uma pergunta sobre o bruxismo na criança, a senhora disse que, abro aspas, o bruxismo na criança tem influência eletromagnética negativa, contaminação do ambiente. Agora vem a minha pergunta. No caso do adulto, na terceira idade, que descobre que tem bruxismo, também seria contaminação? Também, independente da idade, é uma sobrecarga de bulbo, né? O bulbo raquidiano ali está absorvendo o ambiente. Então, o ambiente ele não está favorável. Os médios sonâmbulos também eles vão ter bruxismo se o ambiente não estiver favorável. Então, essa carga de bulbo, geralmente eu peço que eles usem o eletrodo quando for dormir, na absorção. Porque do bulbo, a distribuição é no maxilar. É por isso que os movimentos que acontecem no maxilar se trata de um movimento involuntário, não está sob o seu controle. Porque a carga que está ali, ela alterou todo o sistema nervoso central. Com um determinado tempo, sem o uso do eletrodo, tu vai perder todos os dentes. Pois é, porque esse é o meu caso, doutor. Até estou planejando ir aí com a minha irmã. Esse é o meu caso. Eu tenho bruxismo, tanto é que eu fiz o alinhamento dos dentes, o médico passou uma placa, eu uso a placa. E além desse problema, eu tenho também o deslocamento daquela, eu vou falar glândula, mas é uma que une aqui os ossos do maxilar com o da cabeça, né? Ela deslocou. Então, direto eu sinto muita dor desse lado direito. Aí veja que essa pressão energética, ela não é externa, ela é interna, né? Aí aqui tem que se avaliar tudo para ver qual é o tratamento mais adequado. Por quê? Isso não se trata mais de uma situação externa. A pressão é tão grande que houve deslocamento de maxilar, né? Certo. Então, passando aí na consulta com a senhora, a gente vê o que sucede. Muito obrigada, viu? Quantidade de eletro interno. Certinho. Obrigada. Nós temos duas perguntas agora, que é da Adelaide, mas a Adelaide não está hoje aqui e ela não disse nada, então eu vou fazê-las. Até que energia negativa que uma pessoa emana para um médium pode prejudicá-lo? Olha, a casa espírita, o hospital espiritual e todos eles, eu preservo muito pela união e pelo bom tratamento de todos. Porque uma desavençazinha pode adoecer aquela pessoa injustamente. E o que é que acontece? Aquela pessoa pode pagar um preço muito caro, ela pode ter uma alteração de pressão, ela pode ter uma tontura e cair, bater com a cabeça. Então, ninguém está dentro de uma instituição, pessoal, para um duelo. A gente está para a caridade. E se a gente está para a caridade, a gente sabe que uns vão acertar e outros vão errar. E a gente tem que ter tolerância total com isso. Geralmente eu converso, eu oriento da melhor forma possível para tentar recuperar aquela pessoa, muitas vezes até de uma injustiça, porque eu sou uma pessoa muito justa. Se errou, errou. Se acertou, e a pessoa está sendo perseguida porque acertou, eu estou do lado dessa pessoa que acertou. Não vou estar do lado de quem está errado. Então, muitas vezes eu vejo assim, olha, eu amo a doutora Cristina, me ama até o momento de eu não ter chamado a atenção. Mas quando eu digo tá errado, não faça, aí diz logo. E eu já não gostei, não gostou, mas a gente está aqui para preservar a união de todos, porque todo mundo precisa dos hospitais. E imagine se, de repente, esses hospitais, ou um deles, houver uma desavença, pode botar placa que feche, porque nada vai funcionar, não. Certo.
A questão de concentração durante os atendimentos é muito difícil. Existe uma maneira do médium melhorar sua concentração? Olha, concentração é. Você não vai conseguir isso, pessoal, em 5 anos. Isso você vai conseguir em 10 anos. Então você vai aprender. Aqui, para mim, não faz diferença barulho, não, entendeu? O médium está aqui mesmo, quem está sou eu. Então, a facilidade de trabalhar com sonambulismo favorece muito a isso. Mas só que ele passou 10 anos para fazer isso, não é em 5 dias. Depois de 10 anos é que a gente adquire uma concentração única, média e espírito. Mas vocês que vão começar, não pense que é logo assim, não. Os espíritos observam tudo. E na medida que eles vão vendo que você vai evoluindo, eles vão evoluindo também sua concentração e sua faculdade mediúnica. Maria Madalena, suas perguntas, por favor. Pode fazer uma seguindo a outra. Liga seu áudio. Boa noite, grupo. Boa noite, doutora. Boa noite, Madalena. Doutora, como realizar a asepsia neurológica perispiritual equilibrada na visão da medicina espiritual e manter o eletromagnetismo positivo, o qual é responsável pelo equilíbrio e harmonia psíquica nos humanos e no planeta? Madalena, se vocês seguir o mandamento ver, ouvir e calar, vocês serão anjos. Mas o problema de vocês, muitas vezes, é se envolver com algo que aquela pessoa, ela não quer ser ajudada e vai jogar a culpa em vocês. Para eu entrar em qualquer assunto, eu estudo muito qual é a reação emocional daquela pessoa. Muitas vezes ela quer dar uma de vítima, eu não entro nessa história, né? Muitas vezes ela quer palco, eu não entro nessa história. Por quê? Eu tenho que preservar o trabalho, eu tenho que preservar o médio, e essas pessoas não vieram em busca de evoluir espiritualmente. Elas vieram em busca de falar que são as vítimas do mundo, e não é assim. Então, quando eu digo ver, ouvir, calar, é você muitas vezes viver em paz e saber que não é aquela hora de falar. O que você está vendo não é a hora de reprimir, tá entendendo? E aquilo que você está ouvindo, mesmo que seja indireta para você, a sua postura tem que ser uma postura ética. Deixar para lá, porque isso não vai resolver em nada, né? Doutora, seria coerente quando a pessoa quer uma posição da gente e a gente não quer que a pessoa, não quer magoar a pessoa, porque não compensa, sim, evitar isso que o senhor está falando e deixar a pessoa ter razão nas opiniões, deixar ter razão, mas assim, fica com a sua verdade. Isso é coerente? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Quando eu vejo que não tem jeito, é melhor o silêncio e o tempo. Quando eu vejo que pode ser salvo, eu digo logo, você está errado, está equivocado. Porque eu estou vendo que aquela pessoa, a gente pode salvar ela. Mas tem uns que não adianta. Você vai dizer que isso aqui é preto, ele vai dizer que é branco. Não adianta. É o tempo, é a vida que vai mostrar isso. Então, esses eu digo que não vou me esforçar por eles, porque eu sei que qualquer coisa que eu falar, ele não vai aceitar, a evolução dele não permite, então ele vai seguir a estrada da vida dele, e na estrada da vida ele vai aprender com a prática. Beleza. Obrigada, doutora. Doutora, essa aqui é da aula 88. Na aula 88, o doutor Ricardo esclareceu sobre o médium com vontade, porém sem assistência, por ser um instrumento negativo. Doutora,
Os médiuns em atividade, os médiuns no geral, assim, não os dos hospitais, né? Mas sem estudo, sem conhecimento da ciência perispiritual, os mesmos estariam sendo instrumentos negativos? Se sim, quais as perspectivas para esses médiuns num próximo futuro? Olha, a mediunidade que não foi trabalhada na ciência, o médico está sujeito à mistificação. Como é que eu estou aqui e o médium aqui não tem conhecimento fluídico? Qualquer espírito estaria aqui, mas como ele tem conhecimento fluídico, ele já conhece minha substância energética. Mas vamos dizer que se ele nunca conhecesse o que é os fluidos, toda quinta-feira aqui teria uma doutora Cristina diferente, né, pessoal? Aí fica difícil. Então, no Brasil, né, os que chegam aqui, eu tenho um médium aqui, que veio de centro espírita, estão aqui há mais de 20 anos, e hoje eu vejo o quanto eles evoluíram em comunicação. Eu vejo a juventude, eu vejo também a área da infância, o quanto a ciência enriqueceu essas pessoas. E muitos que nasceram aqui, cresceram aqui, hoje estão em faculdades estudando medicina. Então, a mediunidade no Brasil, ela teve uma base, infelizmente, religiosa. Ela não teve uma base científica. E na base religiosa é muito perigoso, né? Porque toda semana vai ser um espírito, toda semana vai ser uma conversa e ninguém chega a lugar nenhum. A base científica é diferenciada. A gente tem que buscar nas profundezas lá da ciência tudo que está acontecendo para trazer para vocês tudo aquilo que existe no mundo espiritual. Certo. Doutora, então deixa eu fazer uma colocação aqui extra. No caso que nós, né, os espíritas, vou falar a federação, os federados ou não, que fizemos o estudo da filosofia e da religião, não tinha ciência, não tinha vivência da ciência. Nós aprendemos muito pouco ou quase nada sobre nos conduzir para ter um rendimento, para ter um crescimento, esse contato íntimo com a realidade espiritual, né? Chamado aí da ciência. A gente produziu negativamente, então? Olha, eu vou dizer, vocês não produziram negativamente, mas me desculpe, vocês estacionaram no tempo. E veja, chegou a tecnologia, chegou a robótica na ciência, na medicina, vários satélites foram lançados no universo e as pessoas ainda estavam ali estacionadas e não acompanharam nada disso. Isso foi muito perigoso, porque, na verdade, as pessoas acreditaram nas lideranças espíritas, mas não acreditaram na capacidade mediúnica de cada um. É isso que eu questiono. Se você acreditasse na sua capacidade mediúnica e dissesse assim, peraí, eu vou ler a revista espírita. Aí você ia ver que muita coisa que disseram é contraditório ao que Kardec estudou. Aí quando você faz o complemento dos estudos na revista espírita com a codificação, aí você tem o médium agora cientificamente preparado para tudo, para qualquer debate, né? Mas quando você ficou preso na religião e na filosofia, então você ficou entre o catolicismo e o espiritismo. Ficando entre o catolicismo e o espiritismo, cadê a ciência? Porque muitas coisas do catolicismo eu não concordo de jeito nenhum. Porque tem papa que diz assim, olha, os óvulos que estão lá congelados e fecundados não é para exterminar, porque ali é aborto. Isso está errado. Ali é um princípio vital sem a presença do princípio espiritual. Sendo assim, esses óvulos podem ser destruídos que não tem nenhum problema. Aí o que aconteceu com isso, viu, Madalena? Os espíritas foram fazer palestra
se baseando no que o Papa disse. E agora? Então, quando a gente vai estudar isso aí, a gente sabe, né? O princípio espiritual só existe quando o óvulo é implantado no útero da mulher e é fecundado, né? O que está em laboratório ali, existe a fecundação do espermatozoide com o óvulo, mas não existe o princípio espiritual. Existe o princípio vital. Então, ali pode exterminar que não é aborto. Entendeu quando é que a gente quer chegar com tudo isso? Então, tudo aquilo que o Papa lá falava, as pessoas, elas não mediam as consequências das suas palavras. Ele é católico, a visão dele é essa, mas cadê a nossa visão científica? Isso. Posso fazer mais uma apanhada Não, aí ou não? não. Não? No final, se der tempo, Madalena, tem que seguir. Moreira, as suas duas perguntas, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Doutor, o eletromagnetismo negativo está nas leis da física. Será descoberto na medicina um dia os seus efeitos pelo pensamento? Olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A eletricidade do mundo espiritual, ela rege o universo, estrelas, planetas, buracos negros, sóis, cometas, meteoro, tudo. Sabe por quê? Porque são cargas eletromagnéticas positiva e negativa que se chocam no universo e que dá sua expansão, e que cria e que se destrói, quer dizer, nada está parado no universo. E quando a ciência olhar para o espírito encarnado e verificar que ali existem energias cósmicas trazidas por eles, aí eles vão dizer: agora nós temos um universo dentro de outro universo, que é o universo humano. Veja que coisa maravilhosa no futuro, né? Tá certo. Segunda pergunta. O doutor Ricardo citou a proibição da oração nas escolas. Sendo que a oração é o acesso aos fluidos positivos, cabe às famílias resgatar nos seus lares essa projeção, essa proteção? Eu vou dizer por quê. Veja só, qual é o problema? Porque todo mundo vai querer implantar sua religião, se vai virar um conflito religioso, tá entendendo? Porque, veja, se de repente dissesse assim: olha, os católicos vão fazer o Pai Nosso, e de repente os evangélicos dissessem: não, não é só os católicos, nós também temos direito a ler a Bíblia. Aí os espíritos iam falar assim: eu também tenho direito a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. A escola, ela é de preparação intelectual e humana, mas a introdução da religião dentro da escola pode criar o fanatismo religioso. Porque você imagine lá um padre, um professor evangélico, dando aula. Daqui a pouco ele sai entre um católico. Que confusão é essa? Então, por isso que o doutor Ricardo citou essa questão, que nas escolas o mais apropriado seria trabalhar o lado humano e o lado intelectual. Mas a introdução de várias religiões é bastante complexa. Então, aqui no Nordeste está acontecendo isso. Isso não vai dar certo, não, certo? Porque o que é que acontece no Nordeste aqui? O pessoal está implantando o bandismo dentro das escolas. E isso não vai dar certo. As federações ubandistas deveriam tomar uma providência, porque, veja só, uma pessoa de 14 anos receber determinados espíritos ali, que não tem controle sobre o seu corpo, e se essa pessoa tiver com um objeto cortante, pensando, qual será o destino daqueles alunos? Então, veja, estão fazendo incorporações dentro das escolas públicas aqui no Nordeste. Isso não é ideal. O que acontecer, vão culpar logo os ubandistas. Então, os espíritas não caiam nessa. Por quê? Se for uma médium minha que está fazendo isso, eu vou chamar ela. Não faço, não. Você está errado, mas a situação no Nordeste já era crítica, piorou com essas comunicações que estão acontecendo e jovem incorporando, entendeu? E não tem hora para incorporar, o espírito não tem hora para sair dentro da sala de aula, para a sala de aula,
certo? Alguns alunos com medo não estão indo mais para a escola, então por isso que a gente não aconselha essas atitudes. Tá certo. Eu entendo que a religião tem que ser cultivada no lar, na família. Acho que A é isso. religião é cultivada na família e na igreja, né? Ah, obrigado. A próxima pergunta, doutora, é da Rose. É, sobre o estresse emocional, a inteligência artificial diz que há um aumento na atividade do sistema nervoso simpático pelos conceitos da ciência material. A IA descreveu alterações no cognitivo, humor e comportamento devido à liberação dos hormônios adrenalina e cortisol e lista uma série de consequências. Ela descreve de maneira exata como é descrito na medicina espiritual, como ocorre a atuação do eletromagnetismo negativo no sistema nervoso simpático e parasimpático. Falam exatamente a mesma coisa. Falta apenas raciocínio lógico para a humanidade entender isso? Olha, a IA só não falou do perispírito periférico, não é verdade? Porque quando a gente vai partir para o corpo físico, Allan Kardec tem um artigo muito interessante. E ele diz, olha, não é os órgãos que atuam no espírito, é o espírito que atua nos órgãos. Não é isso? Então, se eu tenho uma pessoa estressada, a primeira carga eletromagnética ali foi aonde? No perispírito periférico. Os órgãos vão receber todas as cargas, a adrenalina vai disparar, vai, o cortisona vai disparar, também vai. Mas só que esse descontrole partiu do espírito, do ser pensante. Quando a gente vai introduzir a matéria e esquecer o espírito, então a gente vai dizer que todo efeito vem da matéria. É como se o espírito não existisse. E quando a gente vai fazer um comparativo, né, das obras de Kardec, ele fala em corpo, espírito e perispírito. Então é isso que a AI tem que desenvolver agora, né? Certo. A próxima pergunta é sua, Marânia. Olá, doutora Cristina, boa noite. Maravilha. Doutora Cristina, na aula Magnetismo Superior, o doutor Ricardo cita que no momento do atendimento, o médium precisa estar concentrado e que mesmo se o rosto do médium apresentar sinais de suor, que ele trouxe um exemplo, né, que ele falou na aula, não é para tocá-lo. Durante esse período de atendimento, o médium geralmente se encontra na enfermaria? É uma pergunta. Próxima pergunta. O toque no rosto do médium pode gerar alguma sensação durante a comunicação espiritual? É, por ser um médium sonambúlico, o controle das funções orgânicas não ficaria por conta do espírito comunicante? Porque eu fiquei em dúvida em relação a isso quando o doutor Ricardo falou: olha, não toca no médium, não limpa o rosto dele, ele precisa se manter em concentração. Eu fiquei um pouco na dúvida em relação a essa. Se ele está na Olha, enfermaria, como é que é? vamos primeiramente ver o ambiente que era o Maria Cláudia, né? Tu vai enxugar o rosto de um médium num ambiente, uma temperatura de 40 graus, então não ia ter mais nada. Não, ia passar o tempo todo enxugando o rosto do médium. O que ele disse para a médium ali foi: olha, não precisa você fazer isso, que o médium não está aqui. Ela enxugasse ou não, não adiantava, porque eu não peguei essa fase do Maria Cláudia. Mas ele conta assim: olha, doutora, quando eu estava lá incorporado em Silvandi, na realidade o ar era seco, a temperatura era 40 graus e ele não sentia nada, entendeu? Quando ele voltava, é que ele sentia que estava molhado de suor e o ambiente sufocava ele porque o ar era seco. Aí, de repente, chegou a médico com o lenço para enxugar o rosto do médico. Não tinha tempo para isso. Por quê? Ia tirar a camisa também, que a camisa ficava colada no corpo,
porque era 40 graus, né? O ambiente Exatamente. realmente que você, ou você se concentrava, ou você se preocupar com o suor, né? Então, se tocasse no rosto do médico, ia afetar alguma coisa? Não, não ia afetar em nada. Mas você imagina, tu ia gastar o quê? Uns 200 lenços para estar ali, e ele quis mostrar também uma coisa. Qual o privilégio desse médico tem de ter alguém fazendo ao suor? Não. Então ele disse, não, não tem privilégio nenhum. Está todo mundo suado aí, então vai ficar todo mundo suado. Ele não tem privilégio. Então, a mensagem dele foi mais nesse sentido. Porque você imagina, Mariana, lá parece que entrava de 8 em 8, né? Você imagina ele entrar de 8 em 8, o paciente ali, cheio de complicação, e alguém lá só para limpar o rosto do seu Vandi. Que privilégio é esse? O paciente vai dizer, quem é esse aí? É o rei daqui, é? E que espírito é esse que está preocupado com o suor? Então, o doutor Ricardo deu uma lição em todo mundo. Ele disse, olha, não precisa não, ele tem que aprender a se concentrar, não é você estar preocupado em enxugar o rosto de ninguém. Então, foi mais uma questão de falar assim, eu não estou dando privilégio para ele. Entendi, mas no caso, doutora Cristina, por exemplo, Perfeito, da você está Maria. no corpo, né, do seu Vandir, trazendo a comunicação do mundo espiritual. Seu Vandir está lá na enfermaria. Se por acaso eu toco em você, seu Vandir então não sente. Ele continua lá na enfermaria, ele só vai sentir qualquer coisa, ele só vai voltar quando você se afastar e ele puder fazer o retorno. É assim? Eu acho que cada dia seu Vandir está ficando mais morto do que vivo, vice. Que o negócio, não, porque quando volta, eu digo, ah, vem cá, tu vai para onde? Tu tá em Timbaúba, tu não esqueceu nada, não. Não, tá tudo certo, tá mesmo, tá tudo certo, volta, que tu esqueceu o teu celular lá, viu? Volta, criatura. Então ele disse, olha, eu nem me lembro mais onde eu deixei. Quer dizer, aquele registro de guardar o objeto, ele está deixando de existir. Está entendendo? Então, nós temos que lembrar por quê? Ele está mais numa condição de estar no mundo espiritual do que estar no mundo físico. Está entendendo? Então, no caso, se você tocar aqui, se eu fizer isso aqui, ó, beliscar, tá vendo? Estou beliscando, ó, a dor é mínima. Está entendendo? Aí, muitas vezes, a gente conhece o sonambulismo por aqui, ó. Aí, o que é que acontece? O corpo do sonâmbulo, ele sofre uma dormência. Então, isso quer dizer que se eu apertar aqui, ó, sente nada. Se eu apertar aqui, a dor é mínima, tá entendendo? Mas manda ele voltar e apertar para ver, é diferente. Aí o que é que eu digo? Olha, quando você voltar, não, não volte rápido, nem vai andar rápido. Por quê? O que estava registrado era a minha coordenação motora, não é a sua. Então, dê uma pausa aí de 1 minuto e meio para voltar à normalidade. Se você pisar com a minha coordenação motora, você vai cair. Por quê? Porque todos os arquivos são nossos, até o andar, a fala, o olhar, tudo, né? Entendi. Doutora Cristina, toda vez que faz o retorno para o corpo físico, ele vai sentir esse certo desequilíbrio, então? Ele tem que voltar devagar. Desequilíbrio, desequilíbrio sim, mas não é uma labirintite, entendeu? É Uhum, apenas um encaixe do espírito dele no perispírito dele, né? Um encaixe do espírito dele no perispírito periférico dele. Isso leva a mais ou menos a 1 minuto e meio, né? E uhum. ali eu estou exposto, ele também está exposto ali a várias vibrações. Então, se houvesse uma labirintite, já não seria normal. A condição fluídica já não seria a minha, já seria Dou- alguma entidade ali dentro, mas a condição de tontura, ela é mínima, ela não pode ser alterada. Doutora Cristina, quando eu retornei, eu fiquei o dia inteiro passando mal. Foi porque eu bati a cabeça ou foi por causa da condição? As duas coisas, a condição fluídica do espírito e a pancada. Entendi. Doutora Cristina, uma última observação. Está sendo muito falado sobre a questão da Lua, e eu entendi sobre a questão do eletromagnetismo lunar. Mas eu não entendi o que que tem na Lua que gera esse eletromagnetismo negativo. O que que tem lá? São os metais? É a energia? Isso não tem nada a ver com metais, isso tem a ver com o fluido cósmico universal. Então, como vocês estão aqui nesse planeta aqui,
E as irradiações de vocês, eles saem da atmosfera, mas essas irradiações chegam até a esse satélite chamado a Lua. O que é que acontece? Então, esse fluido cósmico universal, quando entra no planeta de vocês, a primeira pancada que vocês levam é nessa aglomeração na atmosfera lunar. Essa atmosfera lunar que eu estou falando é a atmosfera fluídica, né? A Lua não tem uma atmosfera como a Terra tem, certo? Mas é a Uhum. atmosfera fluídica. Então, isso quer dizer que, por mais próximo que ela esteja da Terra, a ação vai ser maior. Quando ela se distancia, a ação é menor. Mas o fluido que está ali, pessoal, pertence a quem? A você mesmo. Entendi. Tá bom, doutora Cristina, obrigada. É a lei de ação e reação, né? O que vai e volta. Entendi. Doutora Cristina, nós temos 2 minutos. A Madalena demonstrou que ainda tinha mais uma pergunta. Pode fazê-la? Não tem problema não, viu? Madalena, Ô, Maria Amélia, eu saí do ritmo que desconectei. Deixa para outro dia. ok, então nós encerramos, doutora. Obrigado a todos vocês. Quarta-feira tem estudo de vocês, viu? Só não vai ter na segunda e na terça aqui por causa das fumaças aqui. Aí a gente já avisou o pessoal da Austrália, o pessoal da Itália e o pessoal de Petrolina. Mas quarta-feira a gente está aqui, tá certo? Ok, Obrigada, doutora. Obrigado a todos vocês. obrigada, doutora. Beijo. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nos cobre com teu manto de amor. Nos conforta com a tua paciência, Maria. Nos ensina a andar sobre pedras e espinhos sem nada reclamar, só agradecer, Maria, pelos bálsamos suavizantes que caiu sobre os nossos corações, nos dando força e perseverança no bem. Em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Fiquem com Deus.